Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridinhos. Espero que todos estejam bem. E dando continuidade à nossa revisão, a gente vai ver agora sobre a biologia celular, né, ou também chamada de citologia, que é a parte da biologia que se dedica ao estudo das células e suas estruturas. É uma área muito importante da biologia, uma vez que a célula é a menor unidade viva de um organismo e é utilizada para diferenciar um ser vivo daquele que não apresenta vida. As células elas foram estudadas por Robert Hooke em 1665 e ele visualizou células de cortiça em um microscópio óptico. Como ele verificou que as células de cortiça, né, que essas células de cortiças mortas, se acreditou que essas estruturas eram vazias, como as células de cortiça são. E aí teve a denominação de célula, que significa pequena célula. Com o desenvolvimento dos microscópios eletrônicos e os microscópios atuais que nós temos hoje, os estudos foram mais aprofundados em outros materiais. Percebeu-se que todos os seres vivos apresentavam células e elas eram muito mais complexas que as estruturas visualizadas por Hooke. Os trabalhos do botânico Schleiden e do zoólogo Schwann foram fundamentais na construção da nossa chamada teoria celular atual, que dizia que todos os seres vivos eram compostos de célula. E a gente leva isso até hoje. Um ser vivo, se é um ser vivo, ele é composto por células. Em 1855, Rudolf Virchow publicou um trabalho em que ele afirmava que todas as células se originavam de outra célula pré-existente. Entretanto, somente em 1878, Walter Fleming observou que o processo de divisão celular, conseguiu observar, né, o processo de divisão e conseguiu provar como a multiplicação das células ocorria. Hoje nós sabemos que as células se dividem por mitoses e meioses, as mitoses sempre produzindo células, né, idênticas a ela. Por isso que nós temos a produção do tecido epitelial, por exemplo, e quando você se corta, as células se produzem e geram cópias idênticas de si, né, e fecham o corte. E as meioses, que é a divisão celular, onde ocorre toda a divisão no material genético, e ela serve para formar os gametas, tanto o gameta sexual masculino como o gameta sexual feminino, os ovócitos e os espermatozoides. Então, nós temos três pontos principais da teoria celular: que todos os organismos vivos são formados por uma ou mais células. As células são unidades fundamentais e funcionais dos seres vivos. Então, se é um ser vivo, ele possui célula, sendo uma célula ou várias células. Uma célula somente se origina de outra pré-existente. E hoje, mais atualmente, sim, se admite que as células são formadas por três partes básicas: a membrana, o citoplasma e o núcleo. Destacando nisso que o mais certo é sempre se admitir que todas as células possuem material genético, porque se ela é célula, se ela gera vida, se ela se reproduz através de mitoses e meioses, ela possui material genético. Uma vez, claro que nem todas elas possuem um núcleo delimitado por uma membrana nuclear, que é a nossa carioteca. As células que não possuem membrana nuclear são as chamadas as células procarióticas, e são as células das bactérias, né? São organismos mais simples, com uma organização celular mais baixa, né? Com uma simplicidade maior, e em grande parte isso é devido justamente ao núcleo celular ser desperto no citoplasma, ele não ser limitado pela carioteca. E as que possuem a membrana recebem a denominação de eucarióticas. Então são todos os outros organismos multicelulares. A membrana plasmática celular de uma célula, ela possui como função principal controlar a entrada e saída de substâncias, graças à permeabilidade seletiva celular. Então ela não deixa entrar tudo também para dentro da célula, só entra o que ela quer e o que for necessário para a manutenção da vida celular. O modelo que melhor representa a estrutura de uma membrana plasmática é o modelo de mosaico fluido, que admite que ela é formada por uma bicamada fosfolipídica, onde estão imersas as proteínas. Então eu tenho a formação dessa bicamada lipídica, e no meio
desses fosfolipídios, eu tenho as proteínas, que daí fazem as ligações pelo sistema chave-fechadura, que só entra para o meio intracelular se for algum componente que seja necessário para a célula. Então os aminoácidos se ligam nessas proteínas, e essas proteínas jogam esses aminoácidos para o interior celular. As principais organelas que são visualizadas numa célula são o retículo endoplasmático liso, que ele está relacionado principalmente na síntese de lipídios e carboidratos, o retículo endoplasmático rugoso, que faz a síntese de proteínas intensas, né, de proteínas grandes, quebrando elas em proteínas menores, o ribossomo, que faz essa síntese proteica, essa quebra das proteínas, essa transformação em energia para o meio celular, o complexo de Golgi possui como principal função a secreção celular. As mitocôndrias, que estão envolvidas no processo de respiração celular, elas vão quebrar as moléculas e largar o ATP, largar a energia para o meio celular. Os lisossomos, que são organelas exclusivas das células animais, estão relacionadas com a digestão intracelular. Os centríolos, que têm um papel fundamental na divisão celular. Os perixomos, que destroem células tóxicas, né? Então qualquer substância tóxica, então qualquer substância que entre em contato com essa célula que seja tóxica, os perixomos se ligam a ele e destroem essas substâncias. O cloroplasto das células vegetais, que atua no processo da fotossíntese, então é ele que capta a luz solar que incide sobre a planta e é responsável por transformar essa luz solar em energia química, produzindo energia para a planta. O vacúolo vegetal, que é relacionado à digestão intracelular e acúmulo de substâncias nos vegetais. Então, dentro desse meio, entendemos que que os seres vivos são formados por células, e sempre serão formados por células, desde as menos organizadas até as mais organizadas, tá? Um indivíduo, um ser humano completo, ele é multicelular, a organização celular dele é muito grande, e nós somos divididos em células diferentes, né? O tecido epitelial, o tecido muscular, o tecido ósseo, o tecido sanguíneo, são todas modificações celulares que ocorreu a partir de uma única célula totipotente. Uma proteína induziu essa célula totipotente a produzir tecido, então ela se especializou na produção de tecidos. Alguns componentes que são básicos da célula, que são necessários para toda a vida celular: a água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, que está no núcleo celular, né, envolto pela carioteca, e ele que é responsável por repassar todas as informações de um organismo. Então qualquer divisão celular ela ocorre por ordenação do DNA, tá? Porque lá está contida toda a informação genética necessária para o indivíduo. O DNA de uma célula adulta, ele possui 46 cromossomos, sendo 2 sexuais, e a gente herda isso dos nossos pais, né? O ovócito feminino e o espermatozoide masculino, eles carregam 23 cromossomos cada um, e daí no ato da junção, quando ocorre a fecundação, esses 23 cromossomos se unem com o outro 23 cromossomos e geram 46 cromossomos, o indivíduo completo, que começa uma série de divisões celulares até a organização total do indivíduo, até a organização total desse ser vivo. Ácido ribonucleico, RNA, que é muito importante na síntese das proteínas dentro das células, que daí nós temos o RNA ribossômico, o transportador, e o RNA mensageiro, que fazem todas as funções intracelulares necessárias, né? Carregam todas as informações para que a célula funcione bem e todas as funções sejam desempenhadas. Estruturas celulares, membrana, citoplasma e núcleo. As células vegetais possuem parede celular de lignina, tá? Com base em lignina, por isso que confere a rigidez das células vegetais.
E temos elas dos mais diversos tipos, né? Alongadas, estreladas, arredondadas e com as mais diversas funções, como a célula sanguínea, que é o transporte de oxigênio e de gás carbônico no corpo, as células ósseas que dão a função estrutural para um organismo e de sustentação, né? As células epiteliais ricas em colágeno, que dão elasticidade e mantêm o organismo conciso, né? Células do mesmo tipo e da mesma idade possuem tamanhos semelhantes. Isso é baseado na lei de Driesch, que nós crescemos, nos desenvolvemos e temos uma morte celular programada, né? E as células tendem a acompanhar esse ritmo. Então, todas as minhas células, a idade que eu tenho hoje, todas as minhas células, elas se dividem com essa mesma idade. E elas podem ser permanentes, né? Com um ciclo vital que geralmente coincide com o tempo de vida do indivíduo em questão, que, como é o caso das células ósseas e das células musculares, das células do tecido cardíaco, que elas acompanham todo o ciclo vital do organismo e com taxas de divisões diferentes também. Por exemplo, uma célula cardíaca, ela tem uma multiplicação celular mais lenta, porque ele é um tecido muito denso e com uma grande função, que é bombear o sangue para o organismo. Então, lesões nesse tecido geralmente levam o indivíduo à morte, né? E lesões a nível de tecido epitelial, por exemplo, que tem uma grande taxa de divisão, consegue reproduzir e ter uma divisão mais acelerada, fazendo a manutenção da vida do organismo. Então, elas coincidem, né, com esse tempo de vida do indivíduo em questão. E as células epiteliais, no caso, elas têm um ciclo de vida mais curto, porque elas são a nossa primeira proteção tecidual, né? E ela sofre pressão do meio ambiente, temperaturas, raios solares e afins. Então você tem uma divisão celular a nível epitelial muito maior do que uma divisão de tecido cardíaco, por exemplo, tá? Olhem o material em questão, pessoal. Espero que tenham gostado dessa revisãozinha. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.